Você não está cansado por falta de força. Está esgotado porque tem se oferecido demais ao mundo e esquecido de si. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho, nem da luta visível, mas da rendição silenciosa. Ele nasce quando você diz sim, enquanto tudo dentro de você grita não, quando aceita menos do que merece para não perder pessoas, quando se dobra para caber em lugares que nunca foram feitos para sua dignidade. O problema não é ser generoso. O problema é transformar a própria alma em moeda de troca. Aos poucos, você se torna estrangeiro em si mesmo. Ri quando deveria impor limites. Cala quando deveria se posicionar. E a cada concessão, algo dentro de você se rompe. Não de forma dramática, mas constante, como uma erosão invisível. Os estoicos alertavam: quem não governa a si mesmo será governado pelo medo de desagradar. Você começa a viver em função das expectativas alheias e chama isso de maturidade, quando na verdade é abandono. Não percebe que está se esvaziando para manter estruturas que nunca te sustentaram de verdade. Hoje este vídeo é um chamado à lucidez, um aviso firme, sem suavizar a realidade. Continuar se entregando dessa forma não é virtude, é autossabotagem. Há um preço alto em tentar ser tudo para todos, e ele é cobrado em silêncio na forma de ansiedade, ressentimento e perda de identidade. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu escolho me respeitar. Não como desejo, mas como decisão. Uma escolha consciente de parar de se trair para ser aceito. Se esta mensagem já tocou algo em você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no Sentinela Estoico. Aqui, cada reflexão é um ponto de apoio em meio à confusão interior. Cada ideia é um convite à firmeza, ao autocontrole e à clareza moral. Respire fundo. O que vem agora exige coragem. A coragem de parar de se entregar onde você só se perde. Parte 1. Quando resistir, se confunde com se anular. Existe uma armadilha silenciosa que captura pessoas fortes, sensíveis e conscientes. A crença de que suportar tudo é sinal de maturidade. Você aprende desde cedo que ceder evita conflitos, que se adaptar é virtude, que engolir desconfortos é prova de inteligência emocional. E assim, pouco a pouco, você começa a confundir resistência com submissão. Acha que está sendo nobre, quando na verdade está se anulando. Sêneca advertia que nenhuma perda é tão grave quanto perder a si mesmo. Ainda assim, é exatamente isso que acontece quando você se entrega demais. Não de uma vez, mas em pequenas renúncias diárias. Você abre mão da própria opinião para manter a harmonia. Sacrifica seus limites para não ser visto como difícil. Tolera o desrespeito disfarçado de brincadeira. E cada concessão parece pequena demais para justificar um confronto. Mas somadas, constroem uma prisão. O problema é que o mundo raramente recompensa quem se oferece sem critérios. Ao contrário, testa até onde pode ir. Quando você não impõe fronteiras claras, ensina os outros a atravessarem você. E quando finalmente percebe, já está exausto, ressentido e confuso, sem entender por que sente raiva de pessoas que em sua mente você escolheu agradar. Epicteto foi direto ao afirmar que se você deseja progredir, precisa aceitar parecer tolo aos olhos de alguns. Isso inclui aceitar o desconforto de dizer não, mas você aprendeu a temer esse desconforto. Prefere carregar o peso da frustração silenciosa a enfrentar a tensão momentânea de se posicionar. E assim, troca uma dor breve por uma dor crônica. Entregar-se demais também distorce sua percepção de valor. Você começa a medir sua importância pelo quanto é necessário, útil ou disponível. Quando não é procurado, sente-se descartável. Quando não agrada, sente culpa. Sua autoestima passa a depender da validação externa, e isso é um terreno instável. Marco Aurélio alertava que nada do que depende dos outros pode sustentar a tranquilidade interior.
Há ainda um efeito mais profundo e perigoso: a perda de identidade. Quando você vive em função do que esperam de você, deixa de saber o que realmente quer. Suas decisões passam a ser reações, seus dias, respostas automáticas. Você não conduz mais a própria vida, apenas administra expectativas alheias. E chama isso de responsabilidade, quando é apenas medo de rejeição. Observe com honestidade. Quantas vezes você silenciou para manter uma relação? Quantas vezes se diminuiu para não incomodar? Quantas vezes sentiu que estava se traindo, mas continuou, porque era o mais fácil? O estoicismo não ensina a suportar tudo. Ensina a suportar apenas o que está de acordo com a razão e a virtude. Há uma diferença essencial entre generosidade e autoabandono. A primeira nasce da escolha consciente, o segundo, do medo. Quando você se entrega por medo de perder, não está dando. Está negociando sua dignidade por aceitação temporária. E o preço, cedo ou tarde, aparece. Este é o ponto que muitos evitam encarar. Ninguém virá resgatar você de escolhas que você insiste em repetir. A responsabilidade de preservar seus limites é sua. Não é egoísmo, é lucidez. Não é frieza, é respeito próprio. Enquanto você não entender isso, continuará confundindo esgotamento com compromisso e sofrimento com virtude. Reconhecer que você tem se entregado demais não é sinal de fracasso, é o início da retomada. Mas essa retomada exige algo que você talvez tenha evitado por anos: a disposição de desagradar para não se destruir. Parte 2. O medo de desagradar e a escravidão invisível. Existe um medo que não grita, não ameaça, não se impõe pela força. Ele age em silêncio, moldando decisões, filtrando palavras e ajustando comportamentos. É o medo de desagradar. À primeira vista, parece inofensivo. Afinal, quem não quer ser aceito? Quem não prefere evitar conflitos? Mas é justamente essa aparência dócil que o torna tão destrutivo. O medo de desagradar cria uma escravidão sem correntes. Você continua livre por fora, mas internamente cada escolha passa por um tribunal invisível. O que vão pensar? E se eu decepcionar? E se eu perder essa relação? Aos poucos, você deixa de agir segundo a razão e passa a reagir segundo expectativas. Sua vida se transforma em uma tentativa contínua de manter o equilíbrio emocional dos outros, mesmo que isso custe a sua própria estabilidade. O estoicismo nunca ensinou a buscar aprovação. Pelo contrário, alertou que depender dela é entregar o controle da própria paz. Quando você precisa que os outros estejam satisfeitos para se sentir em ordem, você se torna refém do humor alheio. Um elogio te eleva, uma crítica te desmorona, um silêncio te consome. Não porque essas coisas tenham poder real, mas porque você concedeu esse poder a elas. Observe como esse medo opera no cotidiano. Ele aparece quando você aceita tarefas que não deveria, quando responde mensagens mesmo exausto, quando explica demais suas decisões, como se estivesse pedindo permissão para existir. Ele surge quando você diz, tudo bem, enquanto algo dentro de você se fecha. E quanto mais você cede, mais difícil se torna parar. Porque agora não é apenas agradar, é sustentar a imagem que você mesmo construiu. Há um custo psicológico alto nisso. O ressentimento começa a se acumular, ainda que você tente negá-lo. Você passa a se sentir usado, mas não se reconhece como alguém que permitiu isso. Culpa os outros por ultrapassarem limites que nunca foram declarados. E essa confusão interna gera um conflito constante. Você quer respeito, mas teme o preço de exigi-lo. O medo de desagradar também enfraquece sua palavra. Quando tudo é negociável, nada é sólido. As pessoas percebem, mesmo que inconscientemente, que você está sempre disposto a ceder mais um pouco. Não por maldade, mas porque o mundo responde à clareza. Onde não há firmeza, há teste.
Onde não há limites, há invasão. Muitos chamam isso de empatia, mas empatia sem direção vira submissão emocional. Compreender o outro não exige sacrificar a si mesmo. Ajudar não exige desaparecer. O verdadeiro equilíbrio está em agir de acordo com seus princípios, não em se moldar para evitar desconfortos sociais. Há um momento decisivo na vida de quem vive assim. O instante em que percebe que agradar a todos não trouxe paz, apenas exaustão. Você olha para trás e vê relações mantidas à custa do próprio silêncio. Conquistas que não trouxeram satisfação. Uma sensação persistente de estar sempre em débito com o mundo. Romper com esse padrão exige aceitar uma verdade incômoda. Algumas pessoas só permanecem enquanto você se dobra. Quando você se endireita, elas se afastam. E isso não é perda, é revelação. Quem só aceita sua presença condicionada à sua anulação, nunca esteve interessado em você, mas na utilidade que você oferecia. Libertar-se do medo de desagradar não significa se tornar duro ou indiferente. Significa escolher a honestidade interna acima da aprovação externa. Significa entender que o desconforto de um não, dito hoje, evita a ruína silenciosa de anos vividos em contradição. Enquanto você continuar confundindo aceitação com paz, continuará preso. A verdadeira liberdade começa quando você aceita ser desaprovado por alguns para não se perder de si mesmo. Parte 3. Quando você começa a se trair em pequenos acordos, a autodestruição raramente se apresenta como um grande erro. Ela começa em acordos pequenos, quase imperceptíveis, que você faz consigo mesmo. Você promete que será só dessa vez, que é provisório, que amanhã será diferente, e assim, pouco a pouco, você normaliza aquilo que, no fundo, sabe que está errado. Não porque seja incapaz de perceber, mas porque prefere o alívio imediato à integridade duradoura. Esses pequenos acordos têm um padrão claro. Sempre envolvem você, abrindo mão de algo essencial para evitar um desconforto externo. Você aceita ficar onde não é respeitado porque teme a solidão. Permanece em situações que drenam sua energia porque teme recomeçar. Tolera palavras atravessadas, exigências injustas e expectativas irreais porque teme ser visto como ingrato. Cada concessão parece isolada, mas juntas elas constroem um hábito de auto-engano. O problema não é apenas o que você aceita dos outros, mas o que passa a aceitar de si mesmo. Você começa a justificar o que antes rejeitaria. Ajusta seus valores para caber em contextos que não os honram. E, sem perceber, passa a viver uma vida desalinhada com aquilo que diz acreditar. Essa incoerência interna cobra um preço alto. Ansiedade constante, irritação sem causa aparente, sensação de vazio, mesmo quando tudo parece estar no lugar. A filosofia estoica sempre alertou para esse perigo. Quando você age contra sua própria razão, cria uma divisão interna. Uma parte de você sabe que está errado. A outra tenta sobreviver à escolha. Esse conflito contínuo corrói sua força moral. Você perde clareza, perde firmeza, perde confiança em si mesmo e então passa a depender ainda mais da validação externa, fechando um ciclo difícil de romper. Há também uma consequência prática. Quanto mais você se trai, menos os outros confiam em sua postura. Não porque eles percebam seus dilemas internos, mas porque sentem a instabilidade. Hoje você aceita. Amanhã se ressente, depois explode ou se afasta em silêncio. Tudo isso poderia ser evitado com uma postura clara desde o início. Mas clareza exige coragem, e coragem exige disposição para perder o que não é compatível com quem você está se tornando. Observe com atenção. Toda vez que você diz tudo bem, sem estar tudo bem, algo em você se enfraquece. Toda vez que engole uma verdade para manter a aparência de paz, você reforça a ideia de que sua voz não importa, e com o tempo, você mesmo passa a ignorá-la.
Esse é um dos danos mais profundos. Quando você deixa de se ouvir, perde o senso de direção. Muitos acreditam que estão sendo pacientes, quando, na verdade, estão sendo coniventes com a própria erosão. Paciência é suportar o que não depende de você. Conivência é aceitar o que poderia ser diferente se você tivesse se posicionado. Confundir essas duas coisas mantém pessoas presas em ciclos longos de frustração, sempre esperando que o outro mude, quando a única mudança necessária era interna. Chega um momento em que você precisa escolher, continuar se ajustando para ser aceito ou se alinhar para ser inteiro. Essa escolha não é confortável. Ela exige abrir mão de versões antigas de si mesmo e de relações baseadas na sua omissão. Mas é o único caminho que leva à paz real, não aquela aparência tranquila que esconde um conflito constante. Reconhecer esses pequenos acordos é o primeiro passo para rompê-los. E rompê-los é um ato de respeito próprio. Não é agressividade, não é rigidez, é coerência. E sem coerência, nenhuma vida se sustenta por muito tempo. Se esta reflexão está fazendo sentido para você, fortaleça essa decisão agora. Curta este vídeo, inscreva-se no Sentinela Estoico e compartilhe com alguém que vive se anulando em silêncio. Deixe nos comentários uma frase que represente um limite que você precisa restaurar. Escrever é um ato de compromisso. Parte 4. O preço psicológico de viver sem limites. Viver sem limites claros não gera apenas cansaço, gera confusão interna. Quando você permite que o mundo decida até onde pode ir, sua mente entra em estado constante de alerta. Você nunca relaxa de verdade, porque está sempre antecipando demandas, prevenindo conflitos, calculando reações. Esse estado contínuo de vigilância emocional se disfarça de responsabilidade, mas é, na essência, um desgaste profundo. O preço psicológico começa pequeno, uma irritação leve, uma impaciência que surge sem motivo aparente, um desânimo que você não sabe explicar. Você acredita que é apenas estresse, fase difícil, excesso de obrigações. Mas a raiz está em outro lugar, na ausência de fronteiras internas. Quando você não define o que é aceitável, tudo passa a ser possível, inclusive o abuso emocional disfarçado de normalidade. A mente humana precisa de contornos, precisa saber onde algo começa e termina. Quando esses contornos não existem, surge a sensação de invasão constante. Pessoas entram, exigem, opinam, decidem. E você, sem perceber, começa a se sentir menor dentro da própria vida. Não porque perdeu capacidade, mas porque perdeu autoridade sobre si mesmo. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento interior. Isso não significa ignorar agressões, mas compreender que permitir recorrências é uma forma de consentimento silencioso. Cada vez que você aceita algo que fere seus valores, ensina sua mente que a dor é tolerável, e a mente aprende rápido, aprende a se adaptar àquilo que deveria ser recusado. Com o tempo, essa adaptação gera um efeito perigoso, a normalização do desconforto. Você passa a viver mal e chama isso de vida adulta. Passa a se sentir drenado e chama isso de fase. Passa a se violentar internamente e chama isso de maturidade. O resultado é uma desconexão crescente entre quem você é e quem você aparenta ser. Essa divisão interna é um dos maiores gatilhos de ansiedade crônica. Outro custo pouco falado é a perda de respeito próprio. Não o respeito que vem dos outros, mas aquele olhar interno que reconhece coerência entre pensamento e ação. Quando você se vê repetidamente cedendo contra sua razão, sua autoestima se fragiliza. Você começa a duvidar da própria força, e essa dúvida alimenta ainda mais a incapacidade de se posicionar. Um ciclo fechado. Viver sem limites também distorce suas relações. Você atrai pessoas que se sentem confortáveis em atravessar você. Não porque sejam necessariamente más, mas porque percebem a ausência de resistência.
Relações saudáveis exigem dois indivíduos inteiros, não um inteiro e outro em constante adaptação. Onde não há limites, não há encontro real, apenas uso mútuo ou dependência. Há ainda o impacto físico. O corpo reage ao que a mente suporta em excesso. Tensão muscular, insônia, dores difusas, cansaço constante. Não como punição, mas como sinal. O corpo tenta avisar o que a razão vem ignorando há tempo demais. Quando você vive em contradição, o organismo entra em estado de defesa. Estabelecer limites não é criar muros. É criar estrutura, é dizer, até aqui isso é aceitável, além disso, não é. Essa clareza reduz o ruído mental, diminui a ansiedade, restaura a sensação de controle interno e, ao contrário do que muitos temem, não afasta quem importa, apenas afasta quem se beneficiava da sua ausência de firmeza. O estoicismo nunca exaltou a passividade, exaltou o domínio de si, e domínio de si começa pela capacidade de dizer não ao que ameaça sua integridade, sem culpa, sem justificativas excessivas, sem agressividade, apenas com clareza. Enquanto você continuar tratando limites como um ataque ao outro, continuará vivendo em guerra consigo mesmo. Quando entender que limites são um ato de respeito mútuo, primeiro consigo, depois com o mundo, algo se reorganiza internamente. A mente se aquieta, o corpo responde, e você começa finalmente a ocupar o próprio lugar. Parte 5. Por que dizer não assusta tanto? Dizer não parece simples na teoria, mas para muitos é um dos atos mais difíceis da vida adulta. Não porque a palavra seja complexa, mas porque ela carrega um peso simbólico profundo. Ao dizer não, você afirma existência, e afirmar existência sempre implica risco. O risco de desapontar, de perder, de ser julgado. Para quem passou anos se moldando às expectativas alheias, esse risco soa quase insuportável. O medo não está no não em si, mas no que você acredita que ele provocará. Você imagina rejeição imediata, conflitos irreversíveis, rupturas definitivas. E, em muitos casos, essas imagens vêm de experiências passadas, onde impor limites realmente trouxe perdas. O problema é que você generaliza essas perdas e passa a evitá-las a qualquer custo, mesmo quando o custo é a própria integridade. Existe também um condicionamento social poderoso. Desde cedo, você aprende que ser cooperativo é virtude, que contrariar é sinal de egoísmo, que desagradar é falha moral. Pouco se fala sobre o dano de viver permanentemente em função do outro. Pouco se ensina sobre a diferença entre consideração e submissão. Assim, você cresce acreditando que o valor de uma pessoa está na sua disponibilidade. Sêneca observava que muitas pessoas preferem suportar injustiças a enfrentar o desconforto da confrontação. Não porque não percebam a injustiça, mas porque subestimam a própria capacidade de atravessar o conflito. O não assusta porque exige presença. Exige que você sustente o olhar, a atenção, o silêncio que vem depois. Exige que você confie que sobreviverá à reação do outro. Há ainda um fator interno, a culpa. Quando você diz não, sente que está falhando com alguém. Mesmo quando a exigência é desproporcional. Mesmo quando o pedido invade seus limites. A culpa surge porque você foi treinado a confundir responsabilidade com sacrifício constante. E enquanto essa confusão existir, cada limite parecerá uma transgressão moral. O que raramente é dito é que o sim automático também tem consequências. Ele gera sobrecarga, ressentimento, desgaste emocional. E esse ressentimento, cedo ou tarde, vaza. Vira indiferença, frieza ou explosão. O que poderia ser resolvido com um não claro se transforma em um problema maior. Ou seja, evitar o desconforto inicial não evita a dor, apenas a adia e a amplia.
Dizer não também confronta sua autoimagem. Se você construiu sua identidade em torno de ser necessário, prestativo ou indispensável, negar algo ameaça essa narrativa. Você sente que está perdendo valor, mas isso revela uma verdade incômoda. Se seu valor depende de estar sempre disponível, ele não é sólido, ele é condicional. E tudo que é condicional gera ansiedade. O estoicismo ensina que você deve agir de acordo com a razão, não com o medo das consequências externas. Isso não significa ignorar o impacto de suas escolhas, mas escolher o que é justo mesmo quando é desconfortável. Dizer não, quando necessário, é um exercício de alinhamento interno. É escolher a coerência em vez da aprovação. Com o tempo, algo interessante acontece. Quando você começa a dizer não com clareza e respeito, sua mente se fortalece. A culpa diminui, o medo perde força. Você percebe que muitas relações se ajustam, outras se desfazem, e ambas as coisas são necessárias. O que permanece é mais verdadeiro. O que se perde já não se sustentava. Aprender a dizer não te torna duro, te torna inteiro, não te isola, te posiciona. E principalmente te devolve algo que você vinha perdendo aos poucos, o respeito por si mesmo. Sem isso, nenhuma paz é possível. Parte 6. A ilusão de paz que vem da autonegação. Existe uma falsa paz que seduz quem vive se entregando demais. Ela não vem da harmonia real, mas da ausência momentânea de conflito. É o alívio que surge quando você cede, concorda, se cala. Por alguns instantes, tudo parece tranquilo. Ninguém reclama, ninguém confronta, ninguém se afasta. Mas essa paz é frágil. Ela depende da sua renúncia contínua. E toda paz que exige autonegação constante cobra um preço alto demais. Essa ilusão se mantém porque o conflito externo assusta mais do que o conflito interno. Você prefere carregar o peso silencioso da frustração a enfrentar a tensão visível de uma discordância. O problema é que o conflito interno não desaparece. Ele se acumula, cresce em silêncio e, com o tempo, se manifesta como cansaço profundo, cinismo, perda de entusiasmo pela própria vida. A autonegação cria uma narrativa enganosa, a de que você está sendo sensato, maduro, evoluído. Você diz a si mesmo que escolheu a paz, mas, na verdade, escolheu o adiamento da verdade. Escolheu não lidar com o que precisava ser dito. E tudo o que não é dito se transforma em peso. Tudo o que é reprimido exige energia para continuar oculto. Epicteto ensinava que a perturbação não vem dos acontecimentos, mas das interpretações que fazemos deles. Quando você interpreta o conflito como ameaça absoluta, fará de tudo para evitá-lo, mesmo que isso signifique viver em desacordo consigo. Essa interpretação distorcida te convence de que qualquer atrito é destrutivo, quando, na realidade, muitos conflitos são organizadores. Eles revelam limites, alinham expectativas, limpam mal-entendidos. A falsa paz também cria um distanciamento emocional perigoso. Para continuar cedendo sem entrar em colapso, você começa a se anestesiar. Diminui expectativas, reduz desejos, evita aprofundar. Vive no modo funcional, não no modo pleno. Você cumpre papéis, mas não se sente presente. Está ali, mas não inteiro. Essa anestesia pode parecer estabilidade, mas é apenas sobrevivência. Com o tempo, essa escolha cobra outro preço. A perda da alegria genuína. Não aquela euforia passageira, mas a satisfação tranquila de estar alinhado consigo. Quando você vive se negando, até as conquistas perdem sabor. Você alcança objetivos que não escolheu plenamente. Mantém relações onde não pode ser verdadeiro e começa a se perguntar, em silêncio, quando foi que se perdeu. Marco Aurélio lembrava que viver contra a própria natureza é uma forma de violência. Sua natureza não pede submissão constante. Pede coerência. Pede ação guiada pela razão.
pede que você honre aquilo que reconhece como justo. Quando você ignora isso, não está sendo pacífico, está sendo injusto consigo. A verdadeira paz não evita tensões necessárias. Ela nasce depois delas. Ela surge quando você diz o que precisa ser dito, faz o que precisa ser feito e aceita as consequências com firmeza. Essa paz é mais sólida porque não depende da aprovação alheia. Ela depende do alinhamento interno, e alinhamento interno não se negocia sem perdas profundas. Chega um ponto em que você precisa se perguntar com honestidade: essa tranquilidade que você mantém vale o preço que está pagando? Vale a exaustão? Vale o ressentimento? Vale a sensação de estar vivendo uma vida que não te representa por inteiro? Essas perguntas não são confortáveis, mas são libertadoras. Romper com a ilusão de paz é um ato de coragem silenciosa. Não exige agressividade, exige clareza, exige aceitar que algumas relações só funcionam enquanto você se cala, e que o silêncio, embora confortável no curto prazo, é corrosivo no longo prazo. A partir daqui, algo precisa mudar, porque continuar se negando não é estabilidade, é desgaste lento, e nenhum ser humano permanece inteiro vivendo contra si mesmo. Se esta parte trouxe clareza, manifeste isso agora. Curta o vídeo e deixe um comentário. O engajamento fortalece essa mensagem e ajuda outras pessoas a romperem o mesmo ciclo. Parte 7. O ressentimento, que nasce quando você se cala. O ressentimento não surge do nada. Ele é cultivado lentamente, em silêncio, toda vez que você engole uma verdade que precisava ser dita. Ele nasce quando você faz mais do que pode, aceita mais do que deveria, e ainda assim se sente invisível. Diferente da raiva aberta, o ressentimento é contido. Ele se acumula nos bastidores da mente, esperando uma brecha para se manifestar. Quando você se cala repetidamente, acredita que está evitando problemas. Mas o que está fazendo, na verdade, é transferindo o conflito para dentro. A tensão que deveria ser resolvida externamente se transforma em desgaste interno. Você começa a olhar para as mesmas pessoas com impaciência. Pequenos gestos passam a incomodar demais. Comentários neutros soam ofensivos. Não porque o outro mudou, mas porque algo em você já não suporta mais sustentar o que vem suportando há tempo demais. O ressentimento é perigoso porque distorce a percepção. Você passa a interpretar tudo a partir da mágoa acumulada. Mesmo atitudes corretas parecem insuficientes. Você se sente injustiçado, mas não consegue explicar exatamente por quê. Afinal, foi você quem disse sim. Foi você quem permaneceu, foi você quem se adaptou. Essa contradição gera culpa, e a culpa intensifica o ressentimento, um ciclo silencioso e corrosivo. Os estoicos alertavam para esse tipo de sofrimento autoimposto. Quando você age contra sua razão, cria um conflito interno que busca saída. Se não encontra expressão clara, se transforma em amargura. E a amargura não atinge apenas quem a provocou. Ela contamina sua visão do mundo, diminui sua capacidade de apreciar o que é bom, endurece suas reações, rouba sua leveza. Outro efeito do ressentimento é a passividade agressiva. Você continua presente, mas não disponível. Cumpre o mínimo, evita envolvimento, usa o silêncio como forma de punição. Não por maldade consciente, mas por exaustão emocional. Esse comportamento, embora compreensível, aprofunda a distância nas relações e reforça a sensação de incompreensão mútua. Com o tempo, o ressentimento também se volta contra você. Você começa a se criticar por não ter se posicionado antes. Revive mentalmente conversas que nunca aconteceram. Imagina respostas que não deu. E essa ruminação constante mantém a mente presa ao passado, drenando energia que poderia ser usada para agir no presente. Há uma verdade difícil de aceitar.
Ressentimento é, muitas vezes, o preço de um limite não colocado. Ele não surge porque o outro exige demais, mas porque você permitiu mais do que podia sustentar. Reconhecer isso não é se culpar, mas recuperar o controle. Enquanto você atribuir todo o peso ao outro, continuará se sentindo impotente. Quando entende seu papel, recupera a capacidade de mudar o padrão. Expressar limites não elimina todos os conflitos, mas previne o acúmulo tóxico do silêncio. Uma conversa difícil hoje evita anos de mágoa velada. Um posicionamento claro agora impede a corrosão lenta da relação, seja ela com outra pessoa ou consigo mesmo. O estoicismo ensina que emoções não expressas de forma racional se transformam em perturbações duradouras, não porque sentir seja errado, mas porque negar o que é evidente enfraquece a alma. Falar quando é necessário não é agressão, é higiene emocional, é cuidado preventivo. Se você sente que carrega um peso antigo, uma irritação constante, uma distância crescente das pessoas, talvez não seja falta de amor. Talvez seja excesso de silêncio. Talvez seja o acúmulo de tudo bem ditos contra a própria verdade. Enquanto você continuar se calando para manter a aparência de tranquilidade, o ressentimento continuará crescendo. E ele não desaparece sozinho. Ele precisa ser substituído por algo mais forte: clareza, responsabilidade e coragem de se posicionar. Parte 8. O dia em que você percebe que se perdeu. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que algo está errado. Não é um colapso, não é uma crise evidente, é uma constatação fria. Você já não se reconhece como antes. Seus dias seguem funcionando, as responsabilidades são cumpridas, as relações continuam existindo. Mas há uma distância crescente entre o que você vive e o que sente, como se estivesse ocupando a própria vida apenas pela metade. Esse momento costuma surgir quando o corpo desacelera e a mente finalmente encontra espaço para observar. Um cansaço que não passa, uma irritação sem alvo, uma sensação persistente de estar sempre em falta, mesmo fazendo demais. Você tenta identificar a causa e não encontra um evento específico, porque não houve um evento, houve um processo, um longo processo de concessões, adaptações e silêncios. Você percebe que se tornou especialista em atender expectativas, mas perdeu o contato com seus próprios critérios. Sabe exatamente o que os outros esperam de você, mas hesita quando precisa responder ao que você mesmo deseja. Suas decisões parecem automáticas, seus dias previsíveis. Você não erra muito, mas também não escolhe com convicção. Vive no modo de manutenção, não de direção. Os estoicos advertiam que a vida sem exame não é digna de ser vivida. Não porque precise ser extraordinária, mas porque precisa ser consciente. Quando você se perde, não é por falta de capacidade, mas por excesso de adaptação. Você se moldou tanto para caber, que esqueceu qual era sua forma original. Esse distanciamento interno gera uma dor específica. A sensação de estar desperdiçando algo precioso sem saber exatamente o que. Você olha para o tempo passando e sente um aperto, não de arrependimento explícito, mas de oportunidades correndo. Você percebe que tem vivido mais para evitar perdas do que para construir algo que faça sentido. Há também um luto silencioso envolvido. O luto pela pessoa que você poderia estar sendo se tivesse se posicionado mais cedo, pelas escolhas que foram feitas por inércia, pelas versões de si que ficaram pelo caminho. Esse luto não é dramático, mas pesa. Ele se manifesta como melancolia, apatia ou um desejo difuso de mudança sem direção clara. Marco Aurélio lembrava que não devemos viver como se tivéssemos tempo infinito. Quando você se perde, o tempo deixa de ser aliado e passa a ser cobrança. Cada ano que passa sem alinhamento aprofunda a sensação de urgência.
E, paradoxalmente, essa urgência pode paralisar, porque você não sabe por onde começar a se reencontrar. O erro comum é tentar recuperar tudo de uma vez, mudar tudo, cortar tudo, romper bruscamente. Mas reencontrar-se não exige movimentos dramáticos, exige decisões consistentes, exige parar de se abandonar nos detalhes, exige dizer a verdade em situações pequenas, exige escolher o desconforto que constrói em vez do conforto que corrói. Perceber que você se perdeu não é o fim, é o ponto de inflexão, é o instante em que a lucidez retorna. Enquanto você não percebe, continua repetindo padrões automaticamente. Quando percebe, passa a ter escolha. E escolha é poder. Esse momento pede honestidade radical. Não com o mundo, mas consigo. Pedir-se desculpas pelo tempo em que se ignorou. Reconhecer que algumas relações só existiram porque você não se posicionou. Aceitar que parte do que você vive hoje é resultado de concessões que não precisavam ter sido feitas. Reencontrar-se começa quando você decide parar de se oferecer onde não há reciprocidade, de se explicar onde não há escuta, de se adaptar onde não há respeito. Não é um retorno ao passado. É uma construção nova, mais consciente, mais firme. O dia em que você percebe que se perdeu também pode ser o dia em que decide se buscar de volta. E essa decisão, embora silenciosa, tem força suficiente para reorganizar uma vida inteira. Parte 9. O momento em que você decide parar de se abandonar. Há um instante decisivo que não vem acompanhado de aplausos nem de sinais externos claros. Ele acontece dentro. É o momento em que você se cansa não das pessoas, mas de si mesmo, da versão que aceita menos do que sabe que merece, da versão que se cala para evitar perdas, da versão que sempre adia a própria dignidade. Esse cansaço não é fraqueza, é lucidez emergindo. Parar de se abandonar não começa com grandes declarações, mas com uma mudança interna de postura. Você deixa de perguntar o que os outros vão pensar e passa a perguntar se consegue conviver com a própria escolha. Essa inversão parece simples, mas é profunda. Ela desloca o centro da sua vida do exterior para o interior, e isso muda tudo. O abandono de si acontece quando você age repetidamente contra aquilo que reconhece como correto. Portanto, parar de se abandonar exige retomar o compromisso com a própria razão. Os estoicos eram claros. Viver bem é viver de acordo com aquilo que você considera justo, não de acordo com conveniências momentâneas. Quando você rompe esse compromisso, a mente se fragmenta. Quando o restaura, algo se recompõe. Essa decisão traz medo, porque você sabe que nem todos vão aceitar essa mudança. Pessoas acostumadas à sua disponibilidade estranham quando você se torna seletivo. Relações baseadas no seu silêncio se tornam instáveis quando você começa a falar. E isso gera tensão. Mas essa tensão é sinal de realinhamento, não de erro. Parar de se abandonar também exige abandonar fantasias. A fantasia de que um dia os outros perceberão seu esforço e retribuirão espontaneamente. A fantasia de que suportar mais um pouco resolverá tudo. A fantasia de que você pode continuar se diminuindo sem consequências. Essas fantasias mantêm você preso porque oferecem esperança sem exigir ação. Rompê-las é doloroso, mas libertador. Há um aspecto prático nessa decisão. Você começa a escolher batalhas. Nem tudo merece confronto, mas tudo merece honestidade interna. Você aprende a distinguir o que é tolerável do que é inaceitável. Aprende a sair de conversas que desrespeitam. Aprende a recusar convites que te drenam. Aprende a pausar antes de dizer sim. Essas pequenas escolhas acumuladas constroem uma nova forma de viver. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não domina a si mesmo.
Dominar a si mesmo não é controlar emoções à força, mas agir apesar delas, dizer não mesmo com medo, se afastar mesmo com apego, permanecer firme mesmo com culpa. A liberdade nasce desse domínio interno, não da ausência de desconforto. Com o tempo, algo muda na sua percepção. Você passa a se sentir mais inteiro, mesmo enfrentando mais atritos. Sua mente fica mais clara, suas decisões mais simples. Você dorme melhor. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque deixou de ser contraditória. A coerência interna tem um efeito calmante poderoso. Parar de se abandonar também redefine seu conceito de amor e lealdade. Você entende que não é possível ser verdadeiramente leal aos outros enquanto é desleal a si mesmo. Que cuidar não exige se anular. Que presença genuína só existe quando há escolha, não obrigação. Esse momento não te transforma em alguém perfeito ou imune a recaídas. Você ainda cederá às vezes, ainda sentirá medo, ainda hesitará. Mas agora a consciência. E consciência impede que o abandono se torne padrão invisível. Ela traz correção de rota. Decidir parar de se abandonar é assumir a responsabilidade pela própria vida. Não como peso, mas como poder. É aceitar que ninguém virá resgatar você de escolhas que só você pode mudar. E isso, longe de ser assustador, é profundamente libertador. Esse é o ponto em que você deixa de sobreviver emocionalmente e começa a viver com intenção. Não para provar algo aos outros, mas para finalmente poder se olhar com respeito. Parte 10. A solidão temporária de quem escolhe a verdade. Quando você para de se abandonar, algo inevitável acontece. O cenário ao redor muda. Não porque o mundo se transforma de repente, mas porque você já não ocupa o mesmo lugar. Essa mudança quase sempre vem acompanhada de um sentimento difícil de atravessar. A solidão. Não a solidão do isolamento físico, mas a solidão de quem já não se encaixa onde antes se moldava. Essa solidão assusta porque quebra uma ilusão antiga, a de que ser aceito é sinônimo de estar acompanhado. Quando você começa a agir com verdade, percebe que muitas conexões existiam apenas enquanto você se adaptava. Quando a adaptação cessa, o vínculo enfraquece. Algumas pessoas se afastam, outras demonstram incômodo, e você se pergunta se valeu a pena. Vale, mas o preço precisa ser compreendido. A solidão que surge nesse momento não é punição. É transição, é o intervalo entre a versão que vivia para agradar e a versão que começa a se sustentar por si. Os estoicos entendiam bem esse processo. Viver de acordo com a razão frequentemente significa caminhar contra expectativas comuns. E quem caminha contra o fluxo precisa aceitar momentos de travessia solitária. Há um desconforto específico nessa fase. A ausência de validação. Você não recebe tantos convites, não é mais consultado para tudo, não é mais o ponto de apoio constante. Isso pode ferir o ego, mas também revela algo essencial. Quanto da sua presença era escolha genuína e quanto era função? Essa pergunta dói, mas liberta. Marco Aurélio lembrava que é melhor estar em harmonia consigo do que em desacordo com o mundo inteiro. Ainda assim, viver essa verdade na prática exige firmeza, porque a mente, acostumada à aprovação externa, tenta negociar. Talvez eu possa ceder só um pouco, talvez eu esteja exagerando. Essa tentação faz parte do processo. Ela testa se sua decisão é profunda ou apenas reativa. A solidão temporária também tem um papel formativo. Ela cria espaço. Espaço para você ouvir seus próprios pensamentos sem interferência, para reorganizar valores, para entender o que realmente quer manter na vida. Quando você está sempre rodeado de demandas, não há silêncio suficiente para esse ajuste interno. É nesse silêncio que você começa a sentir algo novo, estabilidade. Mesmo sem tantas pessoas por perto, você se sente menos fragmentado, menos dividido,
menos exausto. Essa sensação é sutil, mas poderosa. Ela indica que você está deixando de depender do externo para se sentir inteiro. Com o tempo, novas conexões surgem, diferentes, mais alinhadas, pessoas que respeitam seus limites porque reconhecem sua clareza. Mas isso não acontece enquanto você ainda tenta manter tudo como antes. O novo exige espaço, e espaço, muitas vezes, se abre com afastamentos. Há também uma solidão interna que precisa ser atravessada. A de assumir total responsabilidade pelas próprias escolhas. Sem culpar os outros, sem se esconder em papéis, sem terceirizar decisões. Essa solidão é madura. Ela marca o fim da infância emocional, onde alguém sempre precisava aprovar ou validar seus passos. Epicteto ensinava que se você deseja ser livre, precisa estar disposto a parecer estranho aos olhos de muitos. A liberdade tem um custo social inicial, mas a prisão emocional também tem, e esse custo é contínuo. A diferença é que um constrói, o outro corrói. Se você está vivendo esse afastamento agora, não interprete como fracasso. Interprete como reorganização. Nem tudo que se afasta é perda. Às vezes, é apenas o que não pode acompanhar quem você está se tornando. A solidão de quem escolhe a verdade não é destino final, é passagem. E atravessá-la com dignidade fortalece algo que ninguém pode tirar de você. A confiança de que não precisa se trair para pertencer. Parte 11. Construindo uma força que não depende de aprovação. Depois da solidão, vem algo mais raro, uma força silenciosa, não a força exibida que precisa ser reconhecida, mas aquela que se sustenta sozinha. Ela nasce quando você percebe que já não precisa da validação constante para agir com firmeza. Essa força não elimina o medo, mas o torna administrável. Não remove a dúvida, mas impede que ela decida por você. Construir essa força exige abandonar um hábito antigo, medir seu valor pela reação dos outros. Enquanto você fizer isso, continuará vulnerável. Um elogio te eleva demais. Uma crítica te desorganiza. Um silêncio te consome. A aprovação externa é instável por natureza. Apoiar-se nela é construir sobre areia. Os estoicos insistiam que a verdadeira estabilidade vem do que está sob seu controle, suas escolhas, seus julgamentos, sua conduta. Quando você ancora sua identidade nesses pilares, algo se reorganiza. Você deixa de perguntar se foi suficiente para os outros e passa a perguntar se foi fiel ao que considerava correto. Essa mudança redefine sucesso. Essa força não surge de uma vez. Ela é construída em repetições. Cada vez que você mantém um limite, mesmo com desconforto. Cada vez que diz a verdade, mesmo sem aplausos. Cada vez que escolhe o caminho mais coerente, mesmo sendo o mais solitário. Essas escolhas acumuladas criam lastro interno, e lastro interno sustenta decisões difíceis. Há um momento revelador nesse processo, quando você percebe que consegue suportar a desaprovação sem desmoronar. Ela ainda dói, mas não paralisa. Você sente o impacto, mas permanece em pé. Essa capacidade muda sua relação com o mundo. Você passa a agir com mais clareza porque já não está tentando evitar todas as reações negativas. Construir força interna também significa aceitar limites próprios. Você aprende a reconhecer até onde pode ir sem se quebrar. Aprende a respeitar seu ritmo. Aprende a recusar o que ultrapassa sua capacidade. Essa autoescuta não é fragilidade. É estratégia de longo prazo. Quem ignora os próprios limites vive em ciclos de exaustão. Com o tempo, essa força gera um efeito colateral positivo. Simplicidade. Você precisa explicar menos, justificar menos, convencer menos. Sua postura fala por você. As pessoas percebem que há algo estável ali. Algumas se aproximam com respeito. Outras se afastam por não encontrar mais espaço para atravessar você. Ambos os movimentos
são naturais. Marco Aurélio lembrava que a melhor vingança é não se tornar semelhante àquilo que te fere. Construir força interna não é endurecer o coração, mas fortalecer a estrutura. Você continua capaz de sentir, de se importar, de ajudar. A diferença é que agora isso é escolha, não compulsão. É presença, não obrigação. Essa força também muda sua relação com o tempo. Você deixa de agir com urgência emocional. Não precisa responder tudo imediatamente. Não precisa resolver tudo agora. Aprende a pausar, a observar, a decidir com mais precisão. Essa calma não vem da ausência de problemas, mas da confiança de que você consegue lidar com eles sem se perder. Há uma liberdade específica nesse estágio, a de não precisar provar nada, nem força, nem bondade, nem utilidade. Você simplesmente age conforme seus princípios. Isso reduz o ruído interno, diminui a ansiedade, traz uma sensação de chão firme, mesmo em terrenos instáveis. Construir uma força que não depende de aprovação é um trabalho contínuo. Haverá dias de dúvida, haverá recaídas, mas agora existe consciência. E consciência impede que você volte ao mesmo ponto sem perceber. Ela permite correção, ajuste, evolução. Essa força não te coloca acima dos outros, te coloca inteiro. E estar inteiro é o pré-requisito para qualquer vida que valha a pena ser vivida. Parte 12. Viver inteiro exige coragem diária. Chegar até aqui não significa que o caminho terminou. Significa apenas que você parou de caminhar contra si mesmo. Viver inteiro não é um estado permanente de conforto ou segurança emocional. É uma prática diária. Um exercício contínuo de coerência entre o que você reconhece como verdadeiro e o que escolhe fazer, mesmo quando isso custa. A maior ilusão é acreditar que depois de se posicionar, a vida se tornará simples. Ela não se torna simples, ela se torna clara, e clareza exige responsabilidade. Agora, você já não pode mais fingir que não percebe quando algo ultrapassa seus limites. Já não pode mais se esconder atrás do hábito de agradar. A consciência que você conquistou cobra postura. Viver inteiro exige coragem em decisões pequenas. Na conversa que você prefere evitar. No convite que você precisa recusar. No silêncio que precisa ser quebrado. Na honestidade que pode gerar desconforto imediato, mas evita a corrosão lenta. Não são grandes gestos heróicos que sustentam uma vida alinhada, mas escolhas discretas, repetidas com firmeza. O estoicismo nunca prometeu tranquilidade externa, prometeu integridade interna. E integridade não significa rigidez, mas fidelidade à própria razão. Significa agir de acordo com o que você considera justo, mesmo quando emoções puxam para atalhos conhecidos, mesmo quando o medo sugere retornar a padrões antigos. Haverá dias em que você sentirá vontade de ceder só para descansar, de voltar a ser quem se molda, porque parece mais fácil. Esses dias virão. E quando vierem, lembre-se do preço que você pagava, do cansaço que não passava, da sensação de estar sempre devendo algo ao mundo. Lembre-se de que o alívio rápido cobrava juros altos. Viver inteiro também exige aceitar limites do mundo. Nem tudo mudará porque você mudou. Algumas situações continuarão injustas. Algumas pessoas continuarão indisponíveis. Algumas perdas não serão compensadas. A diferença é que agora você não se perde junto. Você atravessa com dignidade, e dignidade é a forma mais silenciosa de força. Marco Aurélio escreveu que o ser humano sofre mais na imaginação do que na realidade. Quando você vive inteiro, a imaginação perde poder. Você não cria tantos cenários catastróficos. Não antecipa rejeições o tempo todo. Você lida com o que acontece quando acontece. Isso reduz o peso mental e devolve presença. Outra mudança profunda ocorre na sua relação consigo. Você passa a confiar mais nas próprias decisões,
Mesmo quando erra, sabe que errou sendo fiel ao que acreditava. E isso faz diferença. O erro alinhado ensina. O erro cometido por medo corrói. Viver inteiro não elimina falhas, mas transforma a relação com elas. Há também um efeito nas relações que permanecem. Elas se tornam mais simples, mais honestas, menos carregadas de expectativas não ditas. Você não precisa mais adivinhar, nem sustentar o que não foi combinado. Isso não garante relações perfeitas, mas garante relações mais reais. Viver inteiro não é se fechar para o mundo, é se apresentar sem máscaras, é ajudar sem se sacrificar, é ouvir sem se anular, é estar disponível sem desaparecer. Essa postura exige maturidade emocional, porque você deixa de usar o outro como medida do próprio valor. No fim, viver inteiro é aceitar que a paz não vem da ausência de conflitos, mas da ausência de contradição interna. Quando pensamento, palavra e ação caminham na mesma direção, algo se aquieta. Mesmo em dias difíceis, há um centro estável. E esse centro não depende de aplausos, permissão ou reconhecimento. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser honesto. Não precisa agradar a todos. Precisa conseguir se respeitar. Não precisa vencer todas as batalhas. Precisa escolher aquelas que preservam quem você é. Se você chegou até aqui, não volte ao automático. Não devolva sua vida ao medo de desagradar. Continue escolhendo a inteireza, mesmo quando ela exige coragem. Porque viver pela metade pode parecer mais seguro, mas viver inteiro é o único caminho que não te destrói por dentro. Você não está aqui para ser consumido pelas expectativas alheias. Não está aqui para se moldar até desaparecer. Não está aqui para trocar dignidade por aceitação temporária. Você está aqui para viver com clareza, firmeza e respeito próprio, para sustentar seus limites sem culpa, para agir de acordo com a própria razão, mesmo quando isso exige coragem silenciosa. Se este conteúdo tocou algo em você, leve essa decisão para fora deste vídeo. Transforme-a em prática, em postura, em escolha diária. Até o próximo vídeo.